Olá, hoje nós vamos falar sobre um projeto de acadêmicos da Unemate, da Universidade de Mato Grosso, que foi aprovado para ser publicado numa revista do Ministério da Economia. Nossa convidada de hoje é a Elisa Ferreira, que é estudante do curso de Direito da Unemate. Elisa, obrigada pela sua presença aqui, por ter aceito esse convite. Obrigada, Lícia, é um prazer. Prazer conhecê-la, um prazer estar aqui no RD News. Obrigada. Bom, conta pra gente como é que foi. Vocês fizeram um projeto e submeteram houve alguma seleção? Conta um pouco pra gente primeiro essa história, né, de classificação para publicação no Ministério, na revista do Ministério. Bom, sob a orientação do professor Maurício Munhoz, né, ele nos deu uma base de economia política no curso de Direito. E assim, ao final da disciplina, porque ele é um professor com muito embasamento, né, e nos encantou com a questão do assunto de economia e fazer um link, né, com os direitos fundamentais. Foi aí que ele surgiu essa proposta, né, vamos concorrer ao Prêmio Nacional do Tesouro? Então a gente pensou primeiro em concorrer ao prêmio, né? Uhum. Então fizemos uma monografia, né, estudamos a questão da soja, a implementação da Lei Candir, né? A princípio, né, a Lei Candir ela foi implementada para sanar uma balança comercial desfavorável no Brasil, né? Então a Lei Candir ela não engloba só a soja. O nosso enfoque foi a soja, mas ela fala de commodities como minério, né? E o fenômeno de desindustrialização, né, e a baixa complexidade econômica vem prejudicando a população mais vulnerável, né, e tudo a ver com o direito. Quando você entende esse aspecto da economia, você consegue traçar políticas públicas relacionadas a essa população em que você tem um estado maior produtor agropecuário do Brasil e pessoas na fila dos ossos, em Cuiabá, em Nova Mutum, em Sinop, né? Então essa é a questão. Mas é um estudo muito consistente, né? Provando com índices da Secretaria de Fazenda, com o IBGE e com o ICSM, né? O Índice de Sustentabilidade de Municípios, desenvolvido pelo professor Munhoz. É só para quem está nos acompanhando saber, né? O Maurício Munhoz é articulista aqui no RD News, então ele tem todas as semanas, né, os seus artigos, já esteve aqui conosco, trazendo um pouquinho, falando um pouco aí da nossa economia, trazendo panoramas, né? Também como pesquisador, né? Então, assim, vamos falar do projeto em si. Vocês, então, trouxeram aí, o tema é a obsolescência tributária, né, da Lei Candir. A partir desse momento que vocês decidiram concorrer a esse prêmio e montar esse trabalho, esse estudo todo, o que vocês encontraram de maior dificuldade? Começando pelo mais difícil, né? O que Foi uma correria. Foi desafio, né? É o tempo? Isso, né? Foi uma correria. E assim, além disso, né, nós somos assim, de primeira viagem, né? Uma graduação em Direito, estávamos no nosso primeiro período, né? Então, por mais que a gente tenha tido uma aula muito boa, né? A disciplina tenha corrido bem, a gente pensou, nossa, e a gente vai ter que dar conta, né, de toda essa questão de um assunto que também não dialoga tanto com a doutrina dogmática, né, do direito, os códigos civil, né, um código penal, mas tem tudo a ver com o direito tributário. E aí a gente falou, não, vamos topar, né, vamos pegar, tipo assim, matéria do último período, vamos estudar direito tributário e principalmente a isonomia fiscal, né, porque é importante você pensar que quando você fala de um conceito tão abstrato, né, vamos falar de isonomia fiscal, o quanto há de concreto, na verdade, né, o quanto há de índices econômicos, de estatísticas, e a gente foi fazendo um estudo, principalmente embasando a questão histórica dos anos 90, né, que a Lei Candir foi implementada em 1996, até ter essa mudança na balança comercial lá pelo ano de 2003. Então a gente tinha toda uma equipe, né? Nos mobilizamos praticamente toda semana, nós nos encontrávamos para discutir,
né, pontos que a gente deveria ressaltar, que a gente deveria ir menos, né? Um tom, principalmente a gente está falando da Secretaria Nacional do Tesouro, ele não pode ser um tom muito enviesado, né? Ou então, assim, politicamente flamejante, né? Então a gente teve essa sobriedade do texto e eu acredito que isso que levou à publicação, né? Um tom bem sóbrio, mostrando bastante a questão, a gente faz um estudo sobre a mercadoria soja, né? Então houve um salto. A gente pode pensar, por exemplo, que com as doenças, né, de vaca louca, tudo, e a obrigatoriedade da ração dos animais, isso valorizou ainda mais a soja, que é ração, né? Principalmente na China, para porcos, né? Então tudo isso foi beneficiando, né, o agronegócio, mas o estudo chega à conclusão que a população mato-grossense, principalmente a população mato-grossense, não vive tão bem essa prosperidade. É uma prosperidade que concentra riquezas e desindustrializa o país. Então, a questão de você estar replicando um modelo colonial, né, de monocultura, né, para a gente recordar a questão de você só fazer açúcar, né, os canaviais, ou então você só fazer café, a cultura cafeeira. E a gente está vivendo aí o quê? Um novo ciclo da soja, né? O ciclo do café, o ciclo da cana. Será que isso é bom? A resposta tem no artigo negativa. Vocês... Não, claro, negativa. Né? Então, assim, inclusive da população mais vulnerável não ter acesso à proteína, né? Não ter acesso à carne, né? Então, assim, eu sei que está na moda o vegano, no entanto, você ser obrigado a ser vegano é um tanto cruel, né? Você não ter a opção de comer carne, você viver de ossos. Porque aí o direito de escolha é constitucional, né? O direito garantido de ir e vir. Se você não tiver contra a lei, você tem o direito de escolher ser vegano ou não, querer comer a carninha do fim de semana, como tem muita gente que acaba deixando só para o fim de semana, né? Então, assim, vocês trazem algum tipo de proposição para isso, para esse, né, esse problema que foi apontado ou visto no trabalho? A proposta é bem moderada, né? Porque, assim, a gente não pode taxar algo, né? Porque de uma hora para outra, os 12% que deveria ser, né, da taxação do agronegócio. Então, a gente cambiou aí mais ou menos para uns 6% ou 7%, algo progressivo, né? Então, a gente coloca essa proposta de repente, reformular a Lei Candir, né? Ao invés de você, né? Ou seja, no lugar de extinguir a lei, a gente pensar numa taxação progressiva, até chegar, né, ao índice dos 12%, porque vai demorar, né? Então é um processo. De repente a gente faz uma experimentação. E nós também fizemos um quadro comparativo com outros países que taxam o agronegócio, né? Então, assim, por exemplo, na Argentina, eles falam muito sobre você ter o direito de reter também boa parte dessa produção. O que isso quer dizer? Para a população local, no lugar que produz comida, ter a comida também, né? Então, assim, não adianta você só exportar toda a comida que você tem naquele país e você não deixar um mínimo de sobrevivência para a população local, né? É uma prática até predatória. Então, por isso que dialogou bem com o direito, né? Com o direito fundamental, né? O direito à comida, à dignidade. Esse prêmio, ele teve, você tem informação de quantos concorreram? Como é que foi? Quantos projetos? Esses índices não foram divulgados pela Secretaria Nacional do Tesouro, mas houveram aí 3 ganhadores, né? E nós conseguimos o direito de sermos publicados, né? Inclusive, vai ser traduzido para o inglês com um código DOI e tudo, vai ter tudo certinho. Eu pergunto porque a questão da taxação do agronegócio é um assunto que politicamente vem sendo discutido há muito tempo aqui, né? E aí, de repente, surge aí um projeto que mostra o quanto o agro... Porque aqui, mesmo com a pandemia, teve super safra de soja,
não é isso? E o povo está passando fome, então a gente está vendo, vocês conseguiram colocar no papel uma realidade que é comum, principalmente a gente que é jornalista, que tem que cobrir, que está sempre divulgando as notícias, né? E aí há um interesse, digamos, político para se mostrar isso. Vocês pensam, por exemplo, em levar para algum parlamentar, para algum político que tenha essa bandeira de fazer essa reforma da Lei Candir nos termos, assim, como vocês propõem, mais equilibrados? Seria interessante, né? Uhum. Então, assim, estão bem-vindos, né, os parlamentares. Uhum. O grupo fez uma rodada de entrevistas com inúmeros políticos. Talvez eu me esqueça de algum, e também representantes. Nós falamos com o representante do MST, nós falamos com a deputada Janaína Riva, né, com uma postura bastante moderada, e nós também consultamos uma estudante de desenvolvimento e sustentabilidade italiana, que faz o mestrado dela sobre a soja no Brasil. Então, a Roberta, ela estudou, né, a questão da sustentabilidade. Será que essa soja é sustentável? Será que o gado lá que vai para a Itália e é alimentado com essa ração, tá, o gado ele tá bem tratado, a fazenda tá nos trâmites sustentáveis, mas no entanto a ração dele é geneticamente modificada. E hoje em dia se preocupa muito com isso, E né? hoje em As dia eles se empresas, preocupam demais com isso. Então a gente fez esse estudo também internacional. Eu tinha um contato com um rapaz de comércio exterior da Universidade de Buenos Aires. Nós também fizemos esses intercâmbios, né? E localmente falamos com o senador Fávaro, falamos com o deputado estadual Lúdio Cabral, né? E, assim, é claro que eu vou me esquecer de um ou de outro, com o senhor Nery Geller também, mas, assim, a gente tem que ver, né? É uma base, né? Porque o conhecimento, ele é aberto. Então, é uma base para alguém sentar e se debruçar em projetos, né? E que você tenha, com essa arrecadação, um reflexo na população que não tem acesso à cultura, que não tem acesso à educação, que não tem acesso à saúde. Ou seja, no meio de uma pandemia, os índices de mortalidade no Mato Grosso não poderiam estar menores? Não é mesmo? No meio de uma pandemia, você não poderia ter, por exemplo, a educação mais digital, né? Ter o acesso ao Wi-Fi. Acesso a todos, né? Porque todos. Teve muitos que não tiveram esse acesso. Exatamente. Né? O tablet não poderia, por exemplo, os professores no estado ganharam um notebook, né, do estado. Por que não distribuir tablets para os alunos, né? Para que eles assistam às aulas também. Então, tudo isso, quando você tem uma base teórica, né, um arcabouço teórico, é melhor do que você simplesmente fazer acusações, né? Sem falando assim, não, olha aqui, nós temos um problema, mas nós também temos a solução. Se houver uma arrecadação tributária, não precisa ser 12%, precisa ser 6%, precisa 7%, você já sana essa população em fome, você já sana a questão que faltam médicos, né? Principalmente com a Covid. Você já sana a digitalização, né? A educação digital. Hoje em dia, principalmente depois da pandemia, isso ficou relegado ao quê? A quem tem dinheiro, né? Então, eu pude assistir a minha aula online, mas porque a minha família banca isso. Mas isso é um direito fundamental, a educação. E aí? Fale um pouco também pra gente como é que foi esse trabalho, porque aí você fez esse trabalho de pesquisa durante a pandemia. Fizemos. Como é que foi? Primeiro, quantas pessoas se envolveram nessa pesquisa, né? E como é que porque você falou que vocês se reuniam uma vez por semana e tudo mais, mas assim, vocês imaginavam conseguir, né, abarcar tanta gente, que você citou tantas pessoas de tantas áreas diferentes, né? Numa situação em que está todo mundo se isolando, está tudo online, como é que foi essa experiência? Fizemos pelo online, né? Porque muitos índices estão na Secretaria da Fazenda, no portal da Transparência, né? O IBGE também. Mas 2 meninas, né? Uma de Minas Gerais e outra do Paraná, Curitiba, visitaram o Mato Grosso fazendo também uma pesquisa de mercado junto com a FEComércio, né? Que o professor Maurício também trabalha com pesquisa, né? Com a FEComércio. E aí aproveitamos para nos reunir também.
Mas foram, assim, 5 alunas, né? Uhum. Todas mulheres. Ah, que E o legal. professor Maurício, nosso orientador. Uhum. É. Alguma questão que te chamou assim muita atenção, que você não imaginava dentro de tudo isso que você ouviu, que você pesquisou, que você se surpreendeu muito? Bom, surpresa mesmo, a gente vem estudando bastante, né? Não foi Uhum. nenhuma. É. A gente constatou muitas coisas que nós já tínhamos uma opinião, mas não tínhamos os fatos, dados, né? Os Uhum. dados. E aí foi importante, na verdade, para você saber como atacar o problema, você ter consciência, né, disso. Uhum. E qual vai ser agora o futuro do projeto, né? Vocês pretendem avançar, aprofundar? Alguém vai levar isso para mestrado? Como é que, ou de repente para os, né, ficar disponível aí para os candidatos? A gente está num ano eleitoral. Como que você vislumbra esse projeto? Bom, eu acho que empolgou bastante todas as alunas, principalmente a estudar um sistema fiscal, né, a questão tributária, isonomia fiscal. E a gente vem também participando de outras bancas, né, como a Organização das Nações Unidas. Então, nós já nos candidatamos, né, mas assim, a Organização das Nações Unidas, a gente... Mas quem sabe nós passamos um dia nas bancas, né? Mas assim, a gente está concorrendo com Harvard, está concorrendo com grandes players, né? Mas o assunto é interessante, né? O dado em si é interessante. E no Brasil, que é um dos maiores exportadores da América do Sul, seria interessante a ONU bancar uma pesquisa nossa. Então, nós estamos cada vez mais tentando apurar nossas pesquisas, melhorar os nossos métodos, né? E claro que a gente precisa estudar mais, a gente precisa pesquisar mais, ter um pouquinho mais de arcabouço teórico para chegar nesses padrões, né? De excelência e, de repente, né? Chamar a atenção para uma mudança. Vamos buscar outros prêmios? Vamos buscar outros prêmios, com certeza. Bom, quem quiser ler, acessar o projeto, ele está disponível para o público? Está aberto? Como Ainda é que tá? não, né? A gente tem um comprometimento com a Secretaria Nacional do Tesouro e a revista do Caderno de Finanças Públicas detém os nossos direitos autorais. Aí até... né, sermos publicadas. Aí quando a gente publicar o PDF pode ir para todos os lados, mas até a não publicação oficial a gente tem que segurar. Bom, alguma questão que a gente não abordou para encerrar, que você gostaria de trazer aqui? Nada que... Se algum político, por exemplo, quiser conhecer um pouco ou conversar com vocês, onde que pode encontrar vocês? Bom, eu sei que é um ano eleitoral, né? Mas a gente tá assim, a gente só imagina isso, gente. Isso aqui tem que ser colocado em proposta de governo, essa informação. É claro que quando se torna pública tem todas essas questões, mas tem que se ver isso, né? É um caminho, nossa, é uma proposta, né? O que ela trouxe aqui, eu só vejo isso. Aproveite, coloque, né? E busque essas informações e coloque numa proposição que seja, né? Onde encontra vocês, Elisa? A Unemate de Rondonópolis, né? Nosso orientador é o professor Maurício Munhoz, então pode entrar em contato com ele, que ele coordena o grupo de pesquisa em economia e agronegócio, o GPEA. Ligada ao GEDIF, que é um grupo de direitos fundamentais da Unemate de Rondonópolis. E entrando em contato com o professor Maurício Munhoz, vocês podem ter acesso ao grupo, ao material depois de publicado, mas também a destrinchar, né, maneiras, soluções, pensar, dialogar. Bacana. Elisa, parabéns pelo trabalho para você e todas as meninas. Quer citar os nomes delas? Para a gente deixar registrado aqui. Bom, participamos do projeto eu, a Sara Nadur, a Thaís Matos, a Jennifer Machado e Giovana Bezerra. Todas meninas, todas principiantes no direito, né? Mas com muita vontade de aprender, né? E de transformação social, né? Mas acho que a transformação social, ela tem que sair do discurso, né? Você tem que produzir algo. E a produção acadêmica nos abre, né, essa oportunidade. E a gente
por outro lado, aqui no RDTV, adora trazer bons exemplos, né? Olha que exemplo, que situação maravilhosa de se divulgar, porque enquanto tem muita gente botando a culpa na pandemia para não fazer, vocês se superaram, né, barreiras, ganharam um prêmio e estão mostrando que podem avançar, que né, o conhecimento é um caminho, é talvez o melhor caminho para sair da fila dos ossinhos também, né? Para ter, e aí, claro, temos que lutar pela educação, pelo acesso, pela dignidade de todos. Muito obrigada, parabéns novamente, fico muito feliz de ter ouvido a sua história. Obrigada, eu quem agradeço e agradeço principalmente em nome do grupo, né? Um grupo muito trabalhador, né? Nós todas nos dedicamos demais e acho que, né, foi algo, assim, gratificante. Tá joia. Gente, Elisa Ferreira, estudante de Direito da Unemate, trouxe aqui pra gente, então, o trabalho em que ela e mais 4 meninas, né, conseguiram classificação para publicação numa revista do Ministério da Economia, conseguiram uma premiação. E fica essa dica, compartilhe essa entrevista. Ela está no nosso canal do YouTube e também no site RD News, ali no destaque do RDTV. Assista, curta e compartilhe. Até a próxima.